Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia. O que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sob os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podendo fazer mais do que isso. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vende 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança, por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança, por sua herança. Durante todo o ministério de Jesus, no contato que ele vivia com o povo judeu, existia um esforço constante de conduzir aquele povo, que tinha a sua religiosidade baseada em práticas externas e na própria lei, numa superficialidade de obedecer simplesmente à lei e regras exteriores, que o esforço de Jesus era o tempo todo conduzi-los para uma experiência profunda, não na força da lei, mas na força do amor. O tempo todo Jesus estava tentando conduzir aqueles homens para uma experiência interna e não externa. E é nesse esforço que o Evangelho de hoje nos chega anunciando uma palavra dura do Senhor. Quando o próprio Jesus vai alertar os seus discípulos, toda aquela multidão, mas primeiro aos discípulos, ele vai dizer: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Dura palavra. E para nós entendermos o contexto dessa palavra, queria convidar você a pegar a sua Bíblia, no capítulo 11 do Evangelho de Lucas. Para quem veio para um encontro, é bom sempre trazer a palavra, porque é a palavra que faz, não é quem anuncia a palavra, mas a força dessa palavra. Lucas capítulo 11, versículo 37. Para nós entendermos por que desse anúncio tão duro do Senhor, por que essa exortação, cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Finalzinho do capítulo 11 vai nos colocar nesse contexto. Aí no versículo 37. Enquanto Jesus estava falando, um fariseu convidou para jantar em sua casa. E aí Jesus vai se pôr à mesa com aqueles fariseus, e olha o comentário que vem agora. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus, ele não tinha feito a lavação ritual antes da refeição. Porque toda a religiosidade dos judeus estava baseada em práticas externas.
Era muito importante que para se tomar a refeição, que para eles era um rito, era sagrado, se passasse por todo um rito de purificação das mãos, porque não era permitido tomar o alimento impuro. E aí aquele fariseu ficou admirado porque Jesus não lavou as mãos. Ficou admirado porque Jesus não seguiu um rito externo de purificação. E aí vai continuar, versículo 39. O Senhor vai dizer, diante dessa admiração do fariseu: vós, fariseus, limpais por fora o copo e a travessa, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos. Aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Antes, dai em esmola o que está dentro, e tudo ficará puro para vós. Não é que Jesus era mal educado e era porco para comer com a mão suja. O assunto aqui era mais profundo. Jesus estava dizendo: vocês se preocupam em lavar por fora do copo e da travessa, mas o interior dessa travessa está sujo. Imagina você chegando num restaurante, aí você senta com todas aquelas louças postas à mesa, por fora o prato bem limpinho, mas dentro do prato com o resto de comida, do outro freguês que saiu, aquela maionese de 4, 5 dias atrás, uma beleza, né, para o intestino de qualquer um. Aquele pedacinho de carne que deixar. Imagine o interior do prato, todo sujo. Mas por fora o prato está limpo. Você comeria nesse prato? É nesse contexto que Jesus vai anunciar que o fermento dos fariseus é a hipocrisia. Logo depois desse texto vem uma série de ai de vós, fariseus. Várias lamentações do Senhor a respeito do comportamento dos fariseus. E aí termina o capítulo 11 e começa o capítulo 12, que é o evangelho de hoje. Está montado o contexto. Aí entra o evangelho dizendo: entretanto, milhares de pessoas se ajuntaram ao ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou então a falar, primeiro aos seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Por que Jesus foi alertando os seus discípulos para ter cuidado com o fermento dos fariseus? Jesus foi alertando primeiro os seus discípulos. Cuidado, abria sempre uma exortação do Senhor: presta atenção, cuidado com o fermento. Onde é que a gente usa o fermento? A gente usa o fermento para fazer bolo, para fazer pão. Imagina uma receita daquele pão delicioso, que lá vai ovo, farinha, o que mais que vai na massa? Vai leite, sal, o que mais? Vai esse monte de coisa aí. E aí no final você esquece de colocar o fermento. E aí vira aquela sola, né? Parecendo sola de sapato, aquele negócio, aquele bolo, parecendo que pisaram aquele bolo, não é? E quando a gente coloca na massa o fermento, é muito fermento? É só a pontinha da colher, né? Coloca aquela pontinha da colher e depois faz o que com a massa? Precisa misturar, não é? Qual que é o lugar do fermento? É por cima da massa? Na superfície da massa? O lugar do fermento é dentro da massa. O lugar do fermento é no interior da massa. E quando Jesus disse cuidado, porque o fermento dos fariseus é a hipocrisia, Jesus continuava a criticar que os fariseus cuidavam muito da superfície e do externo, mas que no interno, o fermento do fariseu era a hipocrisia. A hipocrisia, Jesus trouxe essa palavra lá do mundo grego. É uma palavra que tem raiz grega. O hipócrita para os gregos era um ator. O grande cenário das artes dos gregos, o artista era chamado de hipócrita. Por que hipócrita?
Porque aquele artista, o mesmo artista, que durante a peça, que durante a encenação, assumia várias personagens, usava várias máscaras. Então o mesmo artista ia trocando de máscaras, se escondendo por trás de máscaras para representar diversas pessoas. O que Jesus estava dizendo? Que aqueles fariseus estavam se escondendo por trás de uma máscara. Jesus estava dizendo que o fermento, o que fazia crescer, que essa é a função do fermento, não é? O que fazia com que o fariseu crescesse era o que ele observava no exterior. E lembra que todo o esforço de Jesus era para conduzi-los para uma experiência interior. Por isso que Jesus vai alertar para o fermento. Por isso que Jesus vai dizer: cuidado, cuidado com o que vai no seu interior. Imagina se alguém fosse fazer um bolo, depois de ter batido toda a massa, pegasse o fermento e jogasse só por cima ali. O que ia acontecer? Ia dar certo? Então Jesus estava convidando os seus discípulos a fazer uma experiência de valorizar e de crescer de dentro para fora. Sabe como que é o nome disso? Cura interior. Cura interior é um caminho de crescimento de dentro para fora. Cura interior é um caminho de deixar que o fermento de Deus me faça crescer. Porque o que me faz crescer não é o diploma que eu tenho, o dinheiro no bolso que eu tenho, os músculos que eu tenho, o valor da minha roupa. O que me faz crescer é aquilo que está dentro. Quando você vai num restaurante, o que faz você comer aquela comida? Não é a limpeza de dentro do prato? Se tiver ainda que suportar a sujeira do lado de fora, é mais fácil suportar a sujeira do prato do lado de fora do que dentro, não é? Claro que ninguém vai querer comer um prato sujo, vai querer limpo dentro e fora. Mas se eu tivesse que escolher estar limpo dentro ou fora, eu escolheria comer um prato que está limpo por dentro, não é verdade? Mas é justamente isso que o próprio Jesus quer conduzir os seus discípulos, a não se alimentar de um fermento que fica na superficialidade. É justamente conduzir para uma experiência de cura interior. E o caminho da cura interior é o caminho de ir retirando as máscaras que nós mesmos fomos escolhendo colocar. Porque não é só os gregos que têm um comportamento hipócrita lá no teatro. Muitas vezes, nas encenações da nossa vida, nós vamos colocando máscaras diante de cada situação. E o processo de cura interior é justamente o processo de revelação de quem está por trás daquela máscara. Quem é a personalidade que está escondida atrás daquela máscara? É esse o processo que Jesus vai conduzir os seus discípulos. Num processo de conhecimento do fermento que está dentro, que vai fazer crescer. É esse fermento que Jesus vai anunciando quando vai convidar os seus discípulos a retirar as máscaras. Qual que é a função de uma máscara? A função de uma máscara é esconder quem se coloca por trás daquela máscara. Sabia que tem por aí, hoje não, que já caiu de moda, né? As crianças nem se importam mais com palhaço, né? Tem criança hoje, adora um videogame, esses brinquedos de lutar e de matar, que se passar um palhaço na frente dela, ela ainda desfaz dele, né? Mas sabia que muitos palhaços só têm coragem de ser palhaço porque a cara está tampada? Porque está escondido atrás de uma máscara? Muitos de nós nos comportamos como verdadeiros palhaços. Só temos coragem de assumir determinadas posturas, porque nos escondemos atrás de máscaras, dentro das nossas casas, no nosso trabalho, na nossa vida da igreja. Então, o processo de usar máscaras não é um processo só dos gregos, mas é um processo que acontece
na história de cada um de nós. E sabe qual foi o primeiro? Quem foi a primeira pessoa que usou uma máscara, que usou um disfarce? Qual foi a primeira pessoa que tentou se esconder atrás de uma máscara? Pega comigo o livro do Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. Versículo 8. Para você entender onde é que é essa realidade da cura interior, como um caminho de retirar as máscaras, faz parte da minha vida e da sua vida. Capítulo 3, versículo 8. Depois que Adão e Eva estavam lá no paraíso, caíram no conto do vigário daquela serpente, foram embromados, precisava agora assumir as consequências do erro. E aí o versículo 8 vai contar. Quando ouviram o ruído do Senhor, que passeava pelo jardim, à brisa da tarde, o homem e a mulher, ó nós na fita aqui, das máscaras, o homem e a mulher esconderam-se do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. É a primeira máscara. Com medo de Deus, eles se esconderam atrás, e lá não tinha como se esconder atrás de outra coisa, né? Que o paraíso só tinha bicho e árvore. Então eles se esconderam, entre esconder atrás de um leão e de uma árvore, é mais fácil esconder atrás de uma árvore. Quando eles escutaram os passos do Senhor, qual foi o primeiro comportamento deles? Se esconderam. E o próprio Senhor vai conduzi-los num processo de cura, para que eles descubram por que eles se esconderam. Então é desde o início da nossa história que Deus vai tentando nos conduzir num caminho de cura, gente. É o próprio Senhor que por meio das perguntas vai dizer. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou. Eles estavam lá escondidinhos atrás da moita lá. Deus vai perguntar. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, onde estás? E olha a resposta. Ele respondeu, parece criança brincando, né? A minha sobrinha lá, a Maria Laura, a gente brinca com ela de esconde-esconde, e ela fica escondida, ela sempre esconde atrás da cortina. E aí, o tio fala, né? Pode ir? Ela fala, pode. Assim, tô chegando. E ela fala para mim, não tô atrás da cortina. Toda vez ela, não tô atrás da cortina. E aí eu vou, dou aquela volta, tira a cortina e ela, mas menino, como é que você me achou? Acho que ela deve ter aprendido com Adão e Eva. Estavam lá escondidos atrás da moita. E aí Deus perguntou, onde estás? E ele vai responder. Ele respondeu, ouvi teu ruído no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e escondi-me. Aqui tem um segredo muito importante para mim e para você, que estamos querendo trilhar um caminho de cura interior. Entender que o processo que Adão e Eva viveram, de se esconder, teve uma causa. Qual foi a causa? O pecado, padre? Não foi o pecado. Porque mesmo cometendo o pecado, Deus não deixou de vir passear no jardim. Não foi o pecado. Porque Deus mesmo assim veio ao encontro deles. Depois de ter cometido o pecado, Deus veio ao encontro deles, mas eles não foram capazes de esperar por Deus. Eles fizeram o quê? Se esconderam. Usaram uma máscara. E por que eles usaram uma máscara? Porque tiveram medo. A raiz de todas as máscaras que nós usamos está no medo que nós sentimos. Medo da solidão. E aí eu uso uma máscara de coitadinho. E aí quero todo mundo perto de mim. Medo de perder. E aí eu fico chantageando todo mundo. Medo da morte. Qual é o medo que você tem?
Se você me disser qual é o medo que habita o seu coração, eu sou capaz de dizer qual é a máscara que você usa. Medo de que as pessoas não me respeitem, aí você coloca a máscara daquele poderoso, né? Que grita, que fala mais alto. Tanto pai aí com medo de não ser respeitado e se coloca numa máscara de tirano. Tanto adolescente, tanto jovem, com medo de não ser aceito, e aí coloca a máscara de bad boy. O bravão, né? O corajoso, o rebelde. Qual é o medo do seu coração? É o medo do seu coração que vai dizer para mim qual é a máscara que nesse encontro você tem que tirar. Porque se o processo de adoecer o interior é ceder ao medo e começar a usar máscaras, foi isso que Jesus disse: fariseus, vocês têm o interior doente. Jesus estava sinalizando para eles: vocês precisam passar por um processo de cura interior, porque por fora vocês estão maravilhosos, mas dentro vocês estão podres. O processo de cura interior não é na força do medo, mas é na força do amor. Porque se o medo nos ensina a esconder, o amor nos ensina a nos revelar. Qual foi o processo que o próprio Deus usou para nos salvar? Foi o processo não de esconder o Filho dele, mas foi um processo de se revelar. Quando a gente ama, a gente revela o que habita o nosso coração. Mas quando a gente tem medo, a gente levanta uma muralha e esconde do outro. Por quê? Porque eu tenho medo. Qual é o medo que você tem hoje? Como homem, como mulher? Qual é o medo que habita o seu coração? Porque é por aí que a cura interior precisa começar. Medo de ficar sozinha? Medo de ficar sozinho? Medo da depressão? Medo da violência? Qual é o medo que habita o seu coração? Medo de ser traída de novo pelo seu marido? Medo de ser deixado pela sua esposa? Medo de que o abuso sexual que você viveu na sua infância volte a acontecer com você ou com seus filhos? Comece a pensar aí, quais são os medos que têm feito com que você use máscaras durante toda a sua vida? É esse medo que precisa ser, nesse encontro, alcançado na força do amor. Porque se o medo nos coloca para esconder, o amor nos faz revelar. Você quer ver como está tão entranhado em nós essa dobradinha? Medo e esconderijo? Sabe aquela cunhada sua? Chata. Sabe? Quase que a gente não tem cunhada chata, né? Eu posso falar porque eu não tenho cunhada mesmo. Vou falar cunhada. Que tem aquelas criancinhas que parecem uns anjinhos, né? Que saem destruindo tudo. Aí ela liga para você e fala: e você ainda é comadre dela, né? Ô comadre, tô indo te visitar amanhã. Eu e minhas crianças. Você é tomado de um pavor. Porque inclusive o menorzinho tem o apelido de furacão. Tem alguém na sua família? Toda família tem alguém assim, não tem? Aí, eu estou indo te visitar amanhã. O medo da visita é tão grande que a primeira coisa que a gente faz é o quê? Mas amanhã eu tenho consulta. Não vou estar em casa, não. Olha aí o medo nos ensinando a esconder. A criar uma máscara. Ah, não vou poder, que eu tenho consulta. Uai, comadre, você está doente? Tô, minha filha. Ah, então vou te visitar para te fazer companhia. Vou com você no médico. Ah, mas eu não sei se vai, a consulta está confirmada. Ah, então eu vou. Se não tiver confirmada, eu fico com você em casa. Aí começa. Por causa do medo, a gente vai inventando mentiras, máscaras, que depois a gente precisa sustentar. Quando a gente vai procurar emprego,
nunca trabalhou. A carteira de trabalho está lá mais pelada do que tudo. Não tem um carimbo. Aí a pessoa te pergunta, qual que é a sua experiência profissional? E aí qual que é o sentimento que vem no coração? Medo. Medo de não conseguir o trabalho, medo de que outro pegue o meu lugar. E aí qual que é a primeira coisa que a gente faz? Bota uma máscara. Olha, eu não tenho registrado aqui na carteira porque eu não quis. Mas eu trabalhei 5 anos numa grande multinacional que eu saí de lá porque eu quis. Não está registrado aí porque eu não achei importante. Nunca trabalhou na vida. Vida de casal, maridão chega em casa. Cadê fulano de tal? Seu filho mais velho. Cadê fulano? E você sabe que fulano saiu, não voltou até aquela hora, 3 horas da manhã já. A mãe, por medo, faz o quê? Coloca uma máscara, né? Já estava lá com os olhos inchados de tanto chorar. Já tinha ido no portão 3, 4 vezes, mas por medo, fez o quê? Está dormindo. Está lá um anjo deitado, já está dormindo. Ah, vou lá ver. Não entra não, que ele tem um sono leve. Olha as máscaras. Agora coloque isso dentro de uma vida inteira. De uma pessoa que aprendeu, por medo, colocar máscaras. Quer ver outra coisa mais séria? Você, menino e menina, que foi abusado na sua infância. O medo fez com que você renegasse a sua sexualidade. Olha o tamanho do negócio. Por causa do medo, você renegou a sua sexualidade, seja você homem ou mulher. E aí hoje, por causa do medo, você usa uma máscara. Dizendo que é opção sexual. Mentira, isso é uma máscara. Por causa do medo do que você viveu. Então a raiz que toda cura interior precisa trabalhar é a raiz do medo. Porque nós vamos nos transformando em pessoas hipócritas. Gente que anda com a sacola daquelas de feira, cheia de máscara. Aí chega o chefe, tira a máscara, a cara ali, né? De que sabe tudo. Ah, eu lembrei de uma situação que eu falei assim, essa eu vou contar. Porque eu sempre falo dos casais, nunca falo de mim, né? Quando eu era coordenador de uma casa aqui na Canção Nova, nunca comprei carne na minha vida. Não sei. A única diferença que eu sei é do bife para carne moída. O resto eu não sei mais nada. Fomos comprar carne no açougue, eu e mais um irmão de comunidade. E aí eu falei, e agora? Como que eu vou fazer? Ele pode me enganar. Eu posso pedir um alcatra e ele me oferecer um colchão duro lá e... Como que eu vou fazer? Por medo de ser enganado, cheguei lá com a minha máscara, né? De quem sabe, de quem era experiente em comprar carne. Você pode ver para mim, por favor, uma peça de alcatra? Aí a pessoa foi lá dentro, pegou, aí falou assim, eu não quero essa aí não, eu quero aquela outra lá de dentro. Aí meu irmão que estava comigo perguntou assim, você conhece alcatra? Eu falei, nunca vi na minha vida. Traz as duas para mim, por favor, que eu quero ver as duas. Essa aqui desse lado, essa aqui é a melhor. E a cara de quem sabia tudo. Nunca soube se aquele homem riu da minha cara por estar me vendendo colchão duro como se fosse alcatra. Não sei, mas por medo a gente acaba criando máscaras. Gente, cura interior é o processo contrário. É o processo de ir revelando. É o que o Evangelho vai nos dizer. É o próprio Evangelho da missa de hoje que Jesus vai nos anunciar. Depois de exortar contra a hipocrisia, ele vai dizer um caminho da cura interior. Olha o caminho que ele vai dizer. Não há nada de oculto que não venha a ser revelado. E não há nada de escondido que não venha a ser conhecido. Esse é o processo de cura interior que eu e você precisamos passar. Romper com a dobradinha do medo e máscara. Tem alguém aqui que tem algum medo? Já passou algum medo? Tem uma irmã minha que morre de medo de barata.
morre de medo de barata, aqui da comunidade. Não importa se é baratinho ou se é baratona. Qual é o medo que você tem? O medo dela é de barata. Talvez o seu medo seja de morrer, de perder um filho, de perder um esposo. Traumas que você traz da sua história, e isso virou um medo, e por causa desse medo você tem criado máscaras. Já conseguiu identificar qual é esse medo? Agora está na hora de começar um processo de cura interior. Não tem nada que esteja escondido que não seja revelado. E como é que um processo de cura interior revela o que está escondido? Pelo fermento de todo cristão. Qual é o fermento que todo cristão tem? Também foi anunciado no Evangelho. Também foi confirmado na primeira leitura. O fermento de todo o processo de cura interior está dentro de cada cristão. É o que a primeira leitura nos anunciou. Cada um de nós recebemos um selo. Que selo é esse? O selo do Divino Espírito Santo. Todo cristão. Esse negócio de cura interior não é para mim não. Esse negócio de cura interior é só para o povo da renovação carismática, é só para o povo que vai na canção nova. Engano seu, meu amigo. O selo do Espírito, o fermento da vida de todo cristão já está aí dentro. O que a gente precisa fazer? Deixar que esse fermento se misture com a massa. Que esse fermento se misture com a nossa história. História de homem, história de mulher, história de família, história de filho, de pai. É nesse processo de deixar que a minha história se misture com o Espírito Santo, que é o fermento da cura interior, que nós vamos romper com a dobradinha medo e máscara. E vamos abraçar a dobradinha amor e revelação. Porque é na força do amor que nós conseguimos romper com as máscaras que nós mesmos fomos colocando. Que eu mesmo fui tirando do bolso e fui me mascarando. E se eu não consigo identificar que medo é esse, eu não vou saber trilhar um caminho de cura interior. Pai, qual é o medo que você tem? Mãe, que medo é esse? Jovem, que medo é esse que você traz? Não dá para a gente começar um caminho de cura interior se você não tiver a coragem de deixar que o fermento de Deus chegue até o seu coração. Aí onde você esconde o seu medo. Feche os seus olhos agora. Lembra de quais medos você tem? Quais são esses medos que você tem usado para se mascarar? Medo de ser julgado fraco. E porque você tem medo de ser julgado fraco, você tem avançado em cima das pessoas, passado por cima dos outros. Que medo é esse? Abra os olhos agora. Eu vou ensinar para você um caminho de cura interior agora. Segura o seu medo aí. Guarda ele. O caminho de cura interior não é uma mágica. O caminho de cura interior não é um botão automático que eu aperto. O caminho de cura interior não é um processo onde eu me coloco passivo e os outros que vão na atividade realizando a cura interior. Não. Alguém aqui já andou de barco? Já? Quem já andou de barco? Barco sem motor? Com remo? Canoa? Aquelas que parecem um pedaço de folha seca, fininha, que se você balança para um lado e para o outro ela tomba? Como é que essa canoa se movimenta para frente ou para trás no rio? Eu tenho que remar. E agora imagina se nessa canoa eu comece a remar só de um lado. O que acontece com essa canoa? Vai ficar andando em círculos, não é?
Se eu pego só de um lado e vou remando, nunca chega lá do outro lado. Por quê? Porque eu estou andando em círculos. O processo de cura interior é ter a coragem de entrar nessa canoa, que tem só 2 remos. Um remo é o meu, do meu esforço, da coragem de ir tirando todos os dias as máscaras que eu mesmo fui colocando. Mas o outro remo é da graça de Deus, do próprio Espírito Santo, que é meu companheiro no caminho da cura. Daí que ninguém faz um processo de cura interior sozinho. Eu tô me autocurando. Vou entrar no barco e vou me virar sozinho, com um remo só. Eu vou me virar sozinho. O processo de cura interior não é um processo onde eu compro um livro e leio aquele livro e aquele livro me ajuda a curar interiormente. É só metade do processo. Faltou o outro remo. Porque senão a gente fica andando em círculo. Tá vendo? Agora você entendeu porque que muitas vezes esse medo, esse trauma que você veio para esse encontro só por causa dele, para ver se Deus te cura desse trauma, porque que muitas vezes você não obteve a cura, estava remando sozinho. Eu queria convidar você a, nesse final de semana, entrar nesse barco na companhia desse Espírito Santo, que é o fermento de Deus, que vai fazer o barco da sua história ir mais para frente, mas com a sua ajuda. Já remou um barco? Já remou uma canoa? Tem que botar força, não é? Não é só deslizar o remo em cima da água. É preciso força. Que força é essa? A minha vontade, a sua vontade. Porque no outro remo, quem está? O Espírito Santo. A dobradinha do medo foi substituída, do medo e do esconderijo, do medo e da máscara, foi substituída pela força do amor e da revelação. E agora essa dobradinha se transforma numa parceria. Eu e o Espírito Santo. Põe a mão sobre o seu coração agora. Reza comigo assim. Divino Espírito Santo, conhecedor de toda a verdade, revela-me quem sou aos olhos de Deus. Divino Espírito Santo, conhecedor de toda a verdade, revela-me quem sou por trás de cada máscara. Fica de pé agora. Você entendeu o que é um processo de cura interior? Você entendeu que a cura interior não vai depender de quem vai vir aqui na frente falar? Você entendeu que o processo de cura interior não vai depender da palavra que alguém vai dizer a seu respeito, mas da coragem que você tem de entrar nessa canoinha e ir remando? E é a cada remada, a cada dia, a cada passo, a cada esforço, que a cura interior vai acontecendo. Sabe por que tem muita gente que não experimenta cura interior hoje? Porque as pessoas querem tudo pronto. E cura interior é coisa para quem resolveu fazer um caminho. Cura interior é um processo para humildes. Porque o arrogante quer tudo pronto. O arrogante quer comprar tudo automático. O arrogante quer botar na sua canoinha um motor que o faça chegar o mais rápido. Quem quer trilhar um caminho de cura interior, aceita entrar na canoa, na parceria com o Espírito, e a cada passo, todo dia, em cada situação, e remando um pouco mais. Fecha os seus olhos agora. E, em primeiro lugar, identifica qual é a raiz dos seus medos. E eu peço, Senhor, que mande sobre cada um desses meus irmãos o Teu Espírito Santo, que é conhecedor de toda a verdade, que por excelência é revelador de toda a verdade. O Espírito que na força do amor revela a nossa verdade, sem nos humilhar, mas tirando de nós o melhor que nós temos. E agora eu queria convidar você a entrar nesse barco.
Queria convidar você a entrar nessa canoinha que só cabe você e o Espírito Santo. Padre, mas não é seguro, eu tenho medo de virar. Confia, você está com o Espírito Santo. Você não está sozinho. Você não está sozinha. E agora começa a imaginar um lago enorme. E será necessário atravessar. E a cada medo que eu vou rompendo, a cada máscara que vai se caindo, que vai sendo tirada, o processo de cura interior vai acontecendo. Na força do amor. Converse com Deus agora. Mostra para Ele quais são os seus medos. Medo do futuro. Medo do que vai ser de cada um dos seus filhos. Medo do que vai ser da sua velhice. Tanta gente com medo de ficar velho. Tanta gente com medo de morrer. Quais foram as máscaras que você foi usando por causa desses medos? Medo de ser conhecido e conhecida. Medo de não ser valorizado, de não ser amado, de não ser cuidado. Deixa vir à tona agora cada um dos seus medos. Medo do escuro. Medo dos gritos. Porque você criou um trauma na sua infância. Porque tudo que o seu pai e sua mãe faziam com você era através dos gritos. E olha que você acabou se transformando numa mãe igual. Gritando com seus filhos do mesmo jeito. Seu barco está rodando em círculo. Está repetindo a história. Está sendo refém da própria história. Qual é o medo que você traz? Que máscara é essa que você foi se colocando? Que homem é esse? Vá conversando com o Senhor. Põe a mão sobre o seu coração agora. E eu invoco, Senhor, a força do Teu Espírito Santo. Esse Espírito anunciado na primeira leitura como o selo de todo cristão. Senhor, eles estão aqui com as histórias, com os traumas, com os medos. Toda essa massa, Senhor. Que o fermento do Teu Espírito comece a provocar um crescimento de dentro para fora. Tantos homens que são crianças no interior. Tantos homens que estão parados e bloqueados na sua sexualidade, ainda como um adolescente. Já é pai, já é avô, mas se comporta como um adolescente. Divino Espírito Santo, como um bom fermento, faz que esse homem cresça de dentro para fora. Tantas mulheres traumatizadas por causa do descaso, do distrato, da falta de reconhecimento, e você foi se endurecendo, colocando uma máscara de malvada, de pessimista, de mal-humorada. Você não é isso. Por causa do seu medo, você se transformou nisso. É hipocrisia, é uma máscara mentirosa. Divino Espírito Santo, alcança agora, Divino Espírito Santo, a história de cada um desses meus irmãos. Foi o Senhor que os trouxe aqui para fazer esse encontro só para eles. Alcança essas histórias. E que esse processo de cura aconteça pela renúncia de cada um desses medos. E vá renunciando comigo agora a cada um desses medos da sua história. Vá dizendo qual é o seu medo e dizendo: Senhor, eu renuncio. Eu renuncio ao medo que eu tenho do meu filho morrer. Eu renuncio ao medo que eu tenho de morrer. Eu renuncio ao medo que eu tenho de ter câncer, Senhor. Eu renuncio ao medo que eu tenho, Senhor, de que alguém da minha família seja assassinado, porque eu tenho medo do mundo hoje. Eu sou uma pessoa insegura. Vá dizendo, conversa com Deus agora. Eu tenho medo de que meus filhos passem pelas dificuldades que eu passei. Eu tenho medo de continuar sendo essa mulher amarga, pessimista, esse homem bruto que eu fui me tornando porque eu queria ter o controle de todas as coisas. Conversa com Deus. Essa máscara da falta de perdão que foi endurecendo seu coração por causa do que as pessoas fizeram com você.
E por causa do medo de que essa história se repetisse, você deixou endurecer essa máscara. E hoje você é uma pessoa sozinha, isolado. Você maltrata os outros com medo de ser maltratado. Conversa com o Senhor e vai renunciando à raiz de todas essas máscaras. Senhor, nós renunciamos ao medo. E na força do amor, Senhor, nós queremos revelar as verdades do nosso coração. E assim como aquele pão que, quando é misturado com fermento, vai crescendo, deixa ir crescendo dentro de você essa ação do Espírito Santo. Deixa ir crescendo dentro de você essa graça. Faz crescer em nós, Senhor, essa sua ação. Faz crescer em nós, Senhor, essa experiência de cura e de crescimento. Deixa crescer essa oração dentro de você, como um fermento que faz crescer a massa. Deixa que esse Espírito Santo agora te conduza para uma experiência de cura e de crescimento. Se abra a ação desse Espírito agora. E se os seus medos são medos racionais, são contas, são dificuldades de entendimento, põe a mão sobre a sua cabeça. Se os seus medos estão na área do sentimento, põe a mão sobre o seu coração e reza com isso agora. Vem, Espírito Santo, como esse grande fermento, como o fermento dos cristãos, e faz crescer uma obra nova nas nossas vidas. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito, abro o meu coração. Invade minha alma, faz obra nova em meu ser. Vem, Espírito, vem, Espírito, abra o meu coração, abra o meu coração. Invade minha alma, invade minha alma, faz obra nova, faz obra nova em meu ser. Vem, Espírito, vem, Espírito, abra o meu coração, abra o meu coração, invade minha alma, invade minha alma, faz obra nova, faz obra nova em meu ser. Sei que tens um novo para mim, quero ter força e coragem para seguir. Com tua luz encontro paz e direção, em tua presença abandono o meu ser. Te entrego o que é meu, pra viver o que é teu. Vem, Espírito, quero a força do amor pra seguir. Eu vou precisar da tua unção, eu vou
vou suplicar. Enche o meu coração de amor. Peça, vem Espírito. Enche o meu coração de amor. E agora solte a sua voz. Vamos permitir que o Espírito Santo de Deus faça por nós aquilo que nós não conseguimos. Que Ele de fato seja este homem no reino, na canoa da nossa vida, que está navegando em direção ao céu, que está indo rumo ao céu. É o Espírito Santo quem dá a direção. É o Espírito Santo que se mistura às nossas decisões, que vem sobre nós, que nos unge com o óleo. É o Espírito Santo quem nos fortalece, quem nos dá a certeza de que estamos no caminho certo, mesmo que nós não vejamos nada, mesmo que estejamos cegos. É o Espírito Santo quem quer nos conduzir. É esta força do amor de Deus que quer nos levar para o rumo certo, para que a cura interior aconteça, para que a nossa verdade seja revelada. Vá orando no Espírito. Vá deixando que o fermento de Deus faça crescer a obra de Deus em você. Estende os seus braços para o alto agora, se abrindo a essa graça. E você que não ora assim ainda, peça essa graça ao Senhor. Peça essa graça, Senhor, ora em mim. Eu já trago esse selo do Espírito. Siria la balaria la candiria la balandiria la bandaria la balaria la Siria la balandia la andala diria la mandara la balaria. Solta sua voz, vai rezando de acordo com o seu desejo de crescimento, de acordo com a necessidade da sua cura interior, de acordo com a necessidade de que sejam arrancadas as máscaras que nós fomos colocando por medo. Talvez você nem tivesse consciência que você se transformou num homem mascarado. Siria la bandara ya la balaria Siria la bandaria la Vem Espírito, quero a força do amor pra seguir. Eu vou precisar da tua unção, eu vou suplicar. Enche o meu coração de amor. Peça mais uma vez, vem Espírito, força. Vem
mão sobre o seu coração. Só escuta o barulho da música. O fermento, quando está fazendo crescer a massa, não faz barulho. O fermento faz toda aquela massa crescer sem barulho. Vai agindo discretamente, mas vai realizando o trabalho dele. Assim é o Espírito Santo. O Espírito que vai no nosso meio agora, discretamente, rompendo com todo medo, medo do futuro, medo do que vai ser a nossa família, medo de como eu vou sustentar os meus filhos, medo disso, medo daquilo, medo de tantas outras coisas, e vá deixando que esse fermento agora entre no nosso meio. Feche os seus olhos e se sinta agora visitado por esse fermento. Se sinta agora alcançada. Só escuta essa música. Sabe por quê? A cura interior é o caminho dos humildes, porque só o humilde é capaz de reconhecer a ação de Deus quando essa ação é no silêncio. Só o humilde é capaz de reconhecer o valor do fermento, que não chama a atenção, que não faz barulho, mas que vai realizando o seu trabalho. E se faltar esse fermento, a massa não cresce. Se faltar o Espírito Santo em toda essa história, o barco não anda, o fermento não cresce. Sela agora, Senhor, esse teu Espírito Santo que nos foi dado no batismo, confirmado na crisma. Sela nas nossas histórias agora. Sela nessa família, na vida desse jovem, na vida desse homem, dessa mulher, dessa jovem. Atuação discreta, Espírito Santo, que rompe com as mais duras raízes do medo. Atuação silenciosa, que desterra o medo que tem assolado a sua alma e as suas noites mal dormidas. Que desça sobre cada um de nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!